Ouvintes da Rádio Domingo, mais uma semana e de novo convosco com esta edição do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da Altominho FM. Hoje, a encetar um novo tema, vamos falar da lei da atração. Já por aqui passou noutros programas este conceito, mas hoje com 9 passos para podermos usar o poder da mente. Olá, ouvintes. Espero que estejam bem e que estejam a viver esta fase de Natal de forma a investir em momentos de qualidade com a sua família, com os seus amigos e consigo mesmo. Esperamos que o último programa, que de alguma forma lhe tenha dado a consciência da necessidade de conhecer aquilo que se passa na sua mente, da necessidade de perceber que muitas vezes a nossa falta de paz reside só no ruído que temos na nossa mente e no que nos pode provocar em termos de comportamentos, ações, diálogos e por aí fora. Uma das coisas, digamos, uma das ferramentas importantes para nós mudarmos um bocadinho a nossa forma de pensar e a nossa forma de vermos a vida é... Eu não queria muito utilizar a lei da atração, mas nós já utilizamos... Mas está na base. Está na base, mas vamos utilizar toda a fundamentação da lei da atração. E eu só lhe vou dar um exemplo que eu sempre utilizei aqui no programa. Você põe uma panela ao lume com texto e com água. O que é que acontece ao texto? Com o tempo, o vapor fica junto. Ok. Se você tirar o texto, o vapor vai, mas você não sabe para onde. Mas para algum lado vai. Se você deixar de ter água, a panela queima. Isto só para dizer assim, tudo aquilo que nós fazemos acaba por ter impacto na nossa vida e na vida ao nosso lado. E se nós não temos autoconhecimento, autoconsciência da nossa própria vida, o que é que acontece? Acabamos por ficar um bocado queimados e estorricados no nosso pequeno mundo, na nossa pequena bolha que achamos que é a maior e que somos os maiores e por aí fora. Uma das coisas fundamentais relativamente e tem muito a ver com os teus pensamentos, tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com a ausência de paz, tem muito a ver com a incapacidade de nós rendermos-nos à vida exatamente como é, sendo procriadores da nossa própria vida e tendo os nossos objetivos e as nossas metas, mas estando contentes com aquilo que está ao nosso dispor e não nos perdermos ou não perdermos energia naquilo que realmente nos ultrapassa. Um dos primeiros passos, realmente, neste processo de você controlar, de controlar a sua mente relativamente a todos os pensamentos sabotadores, é você reprogramar a mente. Nós fizemos um programa, acho que no primeiro ano, no segundo ano, em que nós demos estratégias para você, em termos de objetivos, em termos de ideias, que você devia colocar em post-its, e os post-its deviam estar no espelho da casa de banho, devia estar no seu carro, devia estar em sítios onde você tenha certeza que vai passar o olhar só como lembretes de alguma coisa que é importante. Relativamente a programar a sua mente, eu acho que quando nós temos um pensamento dentro do leque que nós falamos de um sabotador, e o sabotador é um pensamento que nos tira a paz, é um sabotador que se alimenta de todo o nosso aporre negativo, de toda a nossa história. É um pensamento que nós, de repente, percebemos que não estamos a viver o momento presente, mas estamos a fazer uma história, tipo uma fotonovela. E nós devemos ver estes pensamentos sabotadores como a televisão e nós estamos a fazer zapping. Você pode fazer zapping para onde quiser e você pode parar naquilo que você gosta mais ou que tem mais atração. Só tem que se aperceber onde é que vai parar. Você se vai para o National Geographic, você sabe que vai aprender alguma coisa sobre muitas coisas. Se você vai para um telejornal, você acima de tudo vai ter maior cultura geral, maior conhecimento, mas você se vai para um drama ou para uma televisão que só lhe dá notícias negativas ou isso, você até pode gostar e fixa-se lá. Por isso é importante relativamente à ideia da nossa mente, o que é a nossa mente e o que é que nós podemos fazer para reprogramar a nossa mente. A ideia de uma respiração profunda para reprogramar a mente é fundamental. A ideia de nós usarmos uma frase curta,
uma expressão, mas que faça sentido para nós e que nós possamos ver que tem impacto nos pensamentos, é aquilo que nós devemos fazer. Escrever, fazer programação neurolinguística, escrever muitas vezes algo que faz sentido para si, ou escrever muitas vezes algo que aconteceu e que você não gostou, é uma forma de programar a sua mente e é uma forma de que os acontecimentos que vão tendo durante a sua vida, durante o seu dia, que não tenham um impacto negativo no seu bem-estar, na sua saúde e na sua vontade de viver e de ver a vida de outra forma. Por isso, há muitas estratégias e uma delas passa só por você conseguir arranjar uma expressão que cala a sua mente em momentos em que ela está a criticar, em que ela está a dizer que você não é suficiente ou está a dizer que você tem que fazer mais e melhor, e você tem que encontrar uma expressão que acabe por, que faça sentido também e que acabe por acalmar a sua mente e parar um bocadinho. Quando nós encontramos essa expressão, há paz. Há tipo um ar que entra na nossa cabeça, é tipo uma lufada de ar puro na nossa mente e as coisas fazem sentido. É também, pode ser importante também aquela ideia de um objetivo, de uma meta, algo importante que você quer, chegar. É importante você também conseguir colocá-la pequenina e ao escrever a viagem. Às vezes tem que ser expressões curtas e pequenas que nós possamos utilizar de imediato para que as coisas, tipo um interruptor, que nos leva a uma ideia, uma imagem, alguma coisa que nos dê paz. É fundamental nós conseguirmos encontrar isto no nosso dia-a-dia, porque vamos reagir muito menos e vamos responder de uma forma com muito mais sabedoria ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, não é? Depois temos o passo seguinte, que é entender os seus sentimentos. Eu acho que é daquelas coisas que nós falamos aqui muito no... Isso é mais difícil. Eu acho que, essencialmente, eu digo sempre, é muito importante nós escrevermos. É muito importante, porque nós, se temos um problema, nós poderemos não ter a oportunidade de falar exatamente desse problema às pessoas ou às situações ou o que aconteceu, e muitas coisas até estão focadas no passado. Muitas pessoas já não temos contacto, já está tudo muito desfasado. Não há nada como escrever, não há nada como entender as nossas razões, as nossas frustrações, a nossa falta de realização, os nossos ataques às outras pessoas. É muito importante nós entendermos toda esta questão e como ela, e como todo este drama, todo este ruído que existe, acaba por nos retirar do caminho certo daquilo que faz sentido para nós e daquilo que é fundamental na vida, que é aproveitar a vida com alegria, com bem-estar, com agradecimento, de verdade, e expandir isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós, se não temos a ideia, ou se não temos a consciência de que somos bons, mas também há alturas que somos maus, invejosos e que procrastinamos, se nós não temos a noção dessas coisas todas, nós não damos os nomes certos e nós não temos o comportamento certo para os erradicarmos. Por isso é que é importante conhecermos primeiro os pensamentos para depois, com a lei da atração ou com outras coisas quaisquer, nós sabermos dar os passos para conseguir controlar de alguma forma. Para quê? Para não deixarmos de ter alegria na vida, para não desistirmos de acreditar que esta vida é aquela que nós temos que viver e o nosso melhor trabalho é vivê-la o melhor que podemos. Encontrar um equilíbrio entre o emocional e o racional. E principalmente encontrar... A nossa mente, a nossa parte emocional está muito relacionada, está interligada com a nossa parte mental. Se nós temos pensamentos sabotadores, como é que nós vamos ter emoções boas? Nós vamos ter emoções a condizer com aquilo que realmente estamos a focar todos os dias. Porque a lei da atração diz assim: você tem aquilo aquilo a que você se dedica. Nós dedicamos quase 24 horas por dia, mesmo nos sonhos, às coisas que nos aconteceram de mal, ao rancorzinho pequenino, à pessoa que buzinou, à pessoa que nos gritou. Nós dedicamos a nossa vida, a nossa energia às coisas negativas que nos aconteceram e as coisas boas passam-nos todas ao lado.
E a lei da atração diz assim: mas se você quer uma coisa, mas se dedica o pensamento a isto, o universo, digamos, a energia, o que vocês quiserem, não tem o bem e o mal. Você tem aquilo a que se dedica. E isto é a ideia principal, realmente, da importância de nós começarmos a ter algum controle dos nossos pensamentos. Outra ideia... Colocar-se em primeiro lugar. A ideia mais complicada na nossa vida é que nós colocamos-nos em segundo e terceiro e quarto lugar na nossa própria vida. Nós somos tão figurantes na nossa própria vida que somos completamente comandados, controlados, para além do nosso pensamento, para além de todos os sabotadores que nós temos. Nós somos altamente vulneráveis a tudo o que é exterior. E daí que passemos a nossa vida obsessivamente esperando, entre aspas, por um elogio, por uma aceitação, por um sorriso, por uma palavra amiga. Queridos ouvintes, isto é o desperdício maior que nós podemos fazer na vida. E outra coisa, se não investimos em nós, quem é que o vai fazer? Nós somos aquelas pessoas que temos que estar connosco 24 horas por dia, o tempo que estamos cá, e nós não nos focamos, não investimos em nós com a profundidade como investimos nos outros, até na curiosidade que temos pela vida dos outros, porque a nossa acaba por ser tão infeliz e tão ridícula que vivemos um bocado os outros para nos sentirmos preenchidos e um bocado incluídos em alguma coisa que não existe. Por isso, toda a gente diz que nós devemos ser os nossos atores principais da nossa própria história, que devemos ser nós a contar a nossa própria história e não ser uma história contada a partir daquilo que nós tivemos que fazer para nos submetermos ou para sermos aceitos na sociedade. Por isso, isto eu acho que é das questões mais importantes, e eu acho que pais, professores, adultos, menos adultos, o que quiserem que seja, eu acho que é a pedra base da vida, é a pedra base para nós conseguirmos ter aquilo que nós queremos e conseguirmos controlar toda a autossabotagem que nós temos a partir do momento em que nós achamos que somos importantes e que somos aquilo que somos e que é o que é. E que nisto não há muito a fazer. O outro passo que é muito importante é transformar os pensamentos negativos em positivos. Eu sei que há muitas ideias e cada vez mais que são muito contrárias a esta transformação. Porque nós, quando temos um pensamento positivo, na verdade ele existe. Nós, se o transformarmos em positivo, estamos a dizer: tu existes, nós vamos te pôr na gaveta e vamos dar esta roupagem. Eu acho que mais importante que transformar os pensamentos positivos é nós percebermos que todos os pensamentos sabotadores que nós temos são baseados em toda a nossa história, em todas as coisas que aconteceram mal. O importante disto não é transformar. O importante disto é vermos a nossa própria vida não como um fracasso, não como um insucesso, não como um conjunto de quedas, mas como um conjunto de lições que foram aprendidas e que nós guardamos algumas pérolas da sabedoria que nos ajudam a viver e a ver processos e a ver outros desafios de uma forma mais informada, porque é isto que conta ao final do dia, é estarmos mais informados. E eu acho que a transformação dos pensamentos é dizer assim: eu não tive insucesso, eu aprendi que naquela situação eu fiz aquilo, foi o melhor que eu fiz, aquilo surgiu muito mal, mas eu já sei que não vou fazer o mesmo. E transformar o insucesso em sucesso. Mas isto não é, isto é extraordinário, é Sim. dar a volta total a alguma coisa, saber aquele caminho já não vou percorrer porque levou àquela situação. É uma aprendizagem. A aprendizagem, é a mesma coisa que fazer uma conta e percebermos ou resolver um problema, percebemos que temos muitos caminhos, mas no fundo há um caminho que acaba por ser mais fácil e que nos leva mais rapidamente ao resultado. Por isso temos que ver um bocado a vida como um conjunto de informações que nos levam ao sucesso dos desafios. E o sucesso dos desafios não quer dizer que seja sempre foguetes, estrelinhas e por aí fora. O sucesso do desafio muitas vezes está nos pequenos detalhes e nos pormenores da vida que dizem, afinal... Às vezes corre mal, mas transforma-se numa coisa positiva. Mesmo. E depois o quinto ponto. O quinto ponto tem a ver com as armadilhas, e as armadilhas estão muito relacionadas com as expectativas que nós temos de como deve ser, de como deveria ser e como é suposto.
E não há nada pior. Isto está Às também... vezes uma dificuldade é uma armadilha. Às vezes é uma armadilha, mas também uma dificuldade é talvez muitas vezes um sinal para percebermos que não temos informação suficiente naquele problema exato. E o melhor é se estarmos mais informados. É claro que nos problemas e nas situações que acontecem há muitas variáveis. E a parte emocional é fundamental, e a parte mental que está ligada acaba também por nos limitar muito. Mas nós temos que ver que as armadilhas são essencialmente causadas por nós próprios, causadas pelas expectativas e causadas por aquilo que é suposto ser. Se nós retirarmos esta própria armadilha, que é um sabotador muito grande, nós vamos estar muito mais abertos a tudo aquilo que acontece. E quando há um problema, e nós estamos, eu acho que é transversal a todos os programas, nós devíamos pedir ajuda. É importante em todos estes processos abrirmos a nossa mente e não estarmos sozinhos numa ideia ou num processo ou num problema, porque depois acabamos por ficar tão absorvidos que acabamos por não ver algumas coisas que são fáceis e que estão à nossa frente e nós não conseguimos ver. 6º ponto. Eu, o ano passado, e eu acho que foi das coisas mais assim, que me deu mais trabalho, mas que deu-me muito gosto em fazer, fiz um dream board, ou digamos assim, um quadro digamos assim, um quadro de sonho, ou um quadro da vida para a minha filha, para a segunda Maria Manuel, em que nós aquilo que eu fiz e aquilo que eu desejo para ela, e tem a ver com o sucesso, mas tem a ver com a nossa vida a crescer em valores fundamentais e princípios brutais. Nós não podemos desconsiderar essa parte importante da vida, tirando o sucesso, tirando as viagens, tirando os carros, as roupas e por aí fora, que é o que faz também parte da vida. E praticar esta visualização, este quadro está na secretária, e é enorme, e feito com colagens que nós podemos fazer, com colagens que fazem sentido, onde ela é sempre a personagem principal e a protagonista daquela história, em que ela pode ver e nunca se esquecer daquilo que é importante na vida, que é tudo, mas não esquecendo que a vida é um conjunto de detalhes, onde a família, os amigos, o desporto, a alimentação, a água, o sono, a dedicação, a disciplina, o estudo e o trabalho, que são fundamentais para nos levar a um determinado objetivo ou uma meta. Mas não se esqueça, como nós dissemos, é uma parte em que é importante nós, nesta questão da visualização dos desejos, e cada vez que visualizamos, sermos cada vez mais pormenorizados, darmos tons, sabor, cheiros, imagens que realmente fazem a diferença e que ajudam a que possamos ter ideias e que as ideias nos ajudem nas ações que temos que ter todos os dias, não é? E o 7º ponto tem a ver com este. E que tem a ver em transportar essa parte da visualização para o seu dia-a-dia. Pode ser com este quadro, onde você acrescenta uma imagem, que acrescenta uma fotografia sua, que acrescenta uma expressão que fez sentido para si num determinado momento, acrescenta o título de uma música que fez a diferença em si, que foi um momento de epifania, que acrescenta um parágrafo de um texto ou um poema qualquer, e isto no seu dia-a-dia são aquelas coisas de reprogramar a mente. Num determinado momento você consegue fazer uma paragem ao ruído que você tem e ser conduzido realmente a espaços onde você quer chegar e que fazem sentido para si. É um indutor de motivação. É um indutor. Isto deve estar em todo o seu lado. Deve estar no seu telemóvel, no seu computador, na sua casa de banho, em todos os sítios onde você realmente passa muito tempo e que você vê. O telemóvel é a melhor coisa que você pode fazer. São imagens, são expressões que podem realmente levá-lo e induzir a um estado de paz, de tranquilidade, e que isso depois acaba por permitir que você tenha boas ideias e que tenha bem-estar, e que é a base destas coisas todas. E depois voltamos ao diário.
No oitavo ponto. Eu sei que é muito chato e nós dizemos isto, que é muito importante o journal, que é muito importante nós escrevermos... O caderninho. O caderninho. É muito importante ter um caderninho onde você escreve. Não é a mesma coisa. Eu sei que há computadores, eu sei que há os telemóveis, eu sei que há muitas coisas, que até é muito parecido com papel. Não é a mesma coisa que ter um papel, que ter papel, um lápis, ou uma borracha, ou uma caneta, você escrever e riscar e ler. E sabe uma coisa? Sempre que está desesperado, escreva. Sempre que você tenha um sonho, escreva. E dê-lhe todos os pormenores, dê-lhe o máximo de detalhes que puder, para ele crescer. E quanto mais você faz este trabalho, os problemas vão reduzindo e a sua paz vai aumentar e a sua capacidade de ter boas ideias e de se tranquilizar vai ser incrível. Tem que experimentar, porque realmente é daquelas coisas que faz toda a diferença na nossa vida. Mas tem que se pôr lá coisas que tenham a ver com a realidade, que sejam atingíveis. Sim, nós já falamos disso. Nós falamos no ano e até fizemos programas, até ao dia 31 fizemos programas sobre os objetivos SMART. É muito importante nós definirmos passos que nós podemos dar. Eu sempre disse, eu gosto muito da Estação Espacial Internacional, mas eu sei que não tenho robustez física, eventualmente nem idade, nem por aí fora, para ir lá. Porque é muito agressivo. É mais robustez física. É mais robustez física. E por isso, queridos ouvintes, o nosso sonho tem que ser possível. E nós podemos definir metas a curto, a médio, a longo prazo. Mas essas coisas têm que ser medidas, têm que ser mensuráveis, têm que ser alcançáveis, têm que ser atingíveis. Porque, queridos ouvintes, nós não podemos sonhar... por exemplo, com a Kylie Jenner ou com uma pessoa qualquer que supostamente é brutal e tem não sei quantos seguidores, e nós só nos focamos nos seguidores e nos likes e por aí fora, mas não vemos o que é que está para trás. Mas é uma rapariga que trabalha muito e tem uma mãe brutal atrás dela que a ajuda também nesse processo. Por isso, nós temos que estar muito focados nos nossos pensamentos, na nossa vida, temos que essencialmente ter autoconsciência de que correu mal, temos que ter a noção de que os desafios não são insucessos. Os desafios que correram mal são só equações que nos levaram a outro caminho, que nos levaram a outra forma de resolver um problema e eventualmente de não fazer o mesmo, não repetir as mesmas situações, porque se nós repetirmos o mesmo, nós vamos ter o mesmo resultado, que é o insucesso. Por isso, toda a nossa vida, todas as quedas, todos os fracassos, todos os insucessos que nós tivemos, ajudam-nos só e apenas a sermos mais sábios, a termos mais informação, a termos mais cultura. Eu, nos dias de hoje, eu acho que já disse aqui muitas vezes no programa, fico impressionada pela falta de cultura, pela futilidade, pela superficialidade, pela falta de fundamentação nas conversas, pelas discussões sem sentido, pelas pessoas repetirem o que dizem opinion makers, mas depois não se consegue desconstruir porque não saem dali. Queridos ouvintes, nós temos que ter uma atitude crítica na nossa vida e temos que ser verdadeiros com aquilo que somos e, acima de tudo, temos que ser muito autênticos. Nós não podemos defender qualquer coisa quando nós não somos a prova daquilo que estamos a falar. Porque isso depois há aqui um desfazamento entre a pessoa e aquilo que se faz. Por isso, esta lei da atração tem muito a ver, queridos ouvintes, com se você quer alguma coisa, então pense onde é que você gasta o seu tempo, a sua dedicação para que isso aconteça. Nós dedicamos-nos, com o tempo percebemos que uma grande parte do nosso dia nós focamos-nos em coisas que realmente não queremos. E como é que e agora pergunto, como é que nós temos espaço no nosso dia-a-dia para que algo de bom possa surgir? Isto é daquelas questões que eu gostaria que vocês pensassem e que vissem e que chegassem a alguma conclusão, porque sem a nossa ação nós não vamos lá chegar e sem a nossa ideia de que nós temos o poder em cada momento e o cada momento não é a ação ligada ao sonho. Sim, e nós temos que ter, e é mesmo isso, nós nunca devemos perder aquela ideia de sonharmos. Capacidade de sonhar. Sim, de sonhar, aquela capacidade de ver as coisas com outras cores, com outros tons, de sonhar. Porque esse sonho alimentado, construído, dando prioridades e dando passinhos em relação a ele, nós conseguimos lá chegar. Aquilo que eu gostaria que vocês pensassem que o maior sonho da nossa vida
é estarmos com a nossa família. O maior sonho da nossa vida é sermos bons na nossa família e não sermos fantásticos para fora dela, e sermos, acima de tudo, espetaculares para a nossa própria família e investirmos nisso próprio como um todo, porque eu acho que é na família que nós devemos ter o nosso porto de abrigo e devemos ter todo esse suporte que é fundamental quando as coisas não correm bem. Chegamos ao final da edição desta semana do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na Altominho FM. Falámos hoje da Lei da Atração com 9 passos para usar o poder da mente. Ficamos com esse conhecimento. Para o final, música de Michael Bublé. Vamos ouvir o Bring It On Me To Me e na próxima semana cá voltaremos para mais uma edição. Até lá, tenham uma excelente semana. Obrigada.